certinho? Hoje eu vou dividir com vocês o meu livro preferido, Segredos da Alma. Esse livro, ele é da Mônica de Castro e editado pelo Espírito Leonel. E o mais legal desse livro é que, quer dizer, tem um montão de coisa legal nesse livro. Mas uma das coisas mais legais que eu acho é que ele conta um pouquinho da história do Lionel. Do Leonel, como preferir. Porque a gente fica curioso pra saber, né? Como que foi a vida do espírito. E aí conta a história da Vivian, que é uma moça, ela queria ser escritora. Mas lá naquela época, em 1700 e pouco, nós mulheres, a gente não podia nada, né? A única serventia da mulher era parir. E só, e deu, e acabou. Então, acho que isso deixava muitas mulheres frustradas, né? Imagina, não poder fazer mais nada. Não podia, ela queria ser escritora. E aí, as poucas mulheres que eram escritoras, elas não apareciam, elas usavam como é codinome, não? Como um outro nome, elas, né? E a Vivian, ela fez isso também, porque ela casou com um rapaz que se chamava Francis, e a família do Francis era muito, assim, influente. Então, e o pai do Francis, o sogro dela, era essa coisa de artista, de escritor, de pintor, de músico. Então, ele ajudou ela. E ela escreveu um livro, ela escrevia contos, poemas, e daí ela usava o nome de Edwin. Só que com o tempo eu acho que ela queria aparecer, ela queria que as pessoas conhecessem o Edwin, e era muito bom os livros dela. Todos gostavam. E daí ela resolveu que ela queria aparecer. Só que, né, ela era mulher, então ela começou a se vestir de homem. Dar um bigodinho ela fazia, ela se vestia de homem. No começo o marido dela gostava muito, ele era muito apaixonado por ela. Então ele apoiou isso, mas ele, no fundo, ele não gostava. Acho que era uma fase, sabe? E daí ela começou a frequentar as tabernas. Imagina a única mulher metida no meio daquela macharada. Ela frequentava as tabernas e ia e aprendia. E ficou naquele mundo que era o que ela gostava. Ela gostava daquele mundo ali. Ela não gostava muito de ser mulherzinha, sabe? Ficar em casa bordando. Ela não queria. Ela queria ficar lá, naquele mundo ali. Aí no meio disso ela se apaixonou pelo Lionel. E daí ela foi se envolvendo com ele, daí eram dois homens, daí todo mundo achava, ai, os dois, ai, o Lionel não desgruda do Edwin, eles estavam sempre juntos, sempre juntos. Até uma vez o Lionel meio que deu um gelo assim nele, porque ele tava meio que se envolvendo, só que ele não queria se envolver com um homem, né, com outro homem. E daí, e falando nisso, esse livro é muito legal também, porque conta muito isso, assim. As pessoas têm essa coisa de, hoje em dia, gente, hoje em dia o caralho. Menino com menino sempre teve e menina com menina sempre teve. Desde a época lá do Egito, lá dos faraós, sempre todo mundo, sempre existiu menino com menina e menina com menina. Não sei por que esse drama todo. E aí, nesse livro aqui, que se passa em 1700, as pessoas ficavam assim. Claro que era uma coisa mais escondida, mas sempre aconteceu. E aí, até a própria Vivian, ela teve um treino com uma outra, com a menina no começo do livro. Enfim, vamos voltar pra parte, eu já me perdi já. Já me perdi. Onde eu tava? Na parte que ela se apaixonou pelo Lionel, né? Aí eles ficaram. Daí só que o Lionel, ele tava de namorico com a cunhada dela. Aí quando eles começaram a ficar, o Lionel teve que terminar com a namorada, com a menina, com a Betsy, com a cunhada da Vivian, que não gostou, que ficou mordida. E começou a procurar por que ele tinha achado dela. E aí nessa procura de não sei o que, ela achou um outro amigo lá do meio dos escritores, que também tava mordido, porque a Vivian vendia muitos livros, não vendia nada, e ficou com inveja, e assim misturou os dois, tipo, a Betsy tava mordida porque foi trocada, e esse rapaz era Simon, não me lembro, não me lembro. Ficou mordido também, porque a Vivi vendia muito mais livro. E aí, quando descobriu que ela era uma mulher, ele ficou muito puto. Ele ficou, quem é? Uma mulher que tá escrevendo livro, vendendo mais que eu, não sei o que. E aí, os dois se juntaram e desmascararam a Vivian, bem no meio de uma festa, assim. Tinha um evento lá que todos esses artistas se encontravam. E aí, desmascararam a Vivian. Tiraram a roupa dela, rasgaram a roupa dela, roupa as tetas no meio, todo mundo viu tudo. E aí descobriram que ela era uma mulher e que além de não ser o Edwin, de ser uma fraude, ainda por cima tava pulando cerca.
E aí eles. E aí a vida de escritora da Vivian acabou. Porque daí ninguém mais ia comprar livro de Edwin nenhum. Lógico que na época foi aquele boom e todo mundo comprou todos os livros, mas depois a editora nenhuma queria contratar nem a Vivian e nem o Lionel, porque o Lionel também era escritor. Mas ninguém mais queria contratar eles, porque a família do marido da Vivian era muito poderosa. E ele mexeu os pauzinhos lá, né? Como existe, sempre existiu isso. E ninguém mais contratou a Vivian. Então eles foram ficando cada vez mais pobres, cada vez mais pobres, cada vez mais pobres. O Lionel perdeu o emprego, a Vivian não sabia, rica, né? Não foi rica, não sabia lavar uma louça, não sabia fazer uma comida. E aí não podia trabalhar porque não sabia fazer nada, também não queria, porque rico não querem, né? Sair do bodeiro pra limpar o chão. Ela não queria. E daí eles foram ficando cada vez pior, mas eles não se largaram. E ela não queria pedir ajuda pra família dela, porque a família dela, imagina, se já não podia ser escritora, quando mais adúltera, ainda travestida de homem, né? A família dela nunca ia aceitar ela. Aí ela não pediu ajuda e eles passaram um pouco de amassou, comeram um pouco de amassou. E a Vivian, nessa coisa de não saber ser pobre, de não saber viver, ela achou tudo muito difícil. Ela começou a beber, aí começou a usar drogas, aí não tinha dinheiro pra pagar as drogas, ela se prostituiu, e aí sofreu muito. Mas depois, no livro, tem uma moça chamada Glenna, que é a minha personagem principal. A Glenna que namorou a Vivian, a Glenna, no começo do livro. E daí ela foi lá, ajudou eles, levou eles pro interior lá da cidade deles e ajudou muito e achou emprego pro Lion, né? Porque ele tinha ficado, né? Se foi morar lá no interior, não tinha nada, começaram do zero. E aí a história foi indo assim. A Vivian, o tempo foi passando, né? As pessoas foram todas desencarnando, a Glenna desencarnou, o Lion desencarnou, todo mundo. A Lucy, que era irmã da Glenna. Eu esqueci de contar uma parte muito importante do livro. No começo do livro, a Vivian tem um trelelê com um outro homem lá, que não vale nada, mas que tá apaixonado por ela. E ela ficou grávida. Só que esse homem, por mais apaixonado que ele fosse pela Vivian, era Julia o nome dele. Julia. Eu não me lembro. Por mais apaixonado que ele fosse, ele não queria ter filhos. E aí ele deu um chá pra Vivian abortar. Só que junto com esse chá abortivo, a Vivian nunca mais pôde ter filho. Mexeu lá com todas as coisas dela lá dentro, ela nunca mais pôde ter filho. E esse mesmo homem, anos antes, tinha sido amante da irmã da Vivian. E também fiz a mesma coisa. Ela ficou grávida e ele também deu um chá. E ela também nunca mais pôde ter filho. Filho da puta. Aí depois com a história, ela, nunca mais, ela ficou casada com o Lion a vida toda, mas ela não podia ter filho. Aí todo mundo foi desencarnando, todo mundo. E aí chegou um ponto que ela ficou sozinha. Essa Glenna, ela era muito rica. E deixou tudo pra Viva. E daí ela, quando todo mundo morreu, ela ficou sozinha, ela pensou assim, agora eu vou começar do zero. Gente, eu tô contando todo o livro mesmo, tô dando spoiler mesmo. Eu não sei contar só os pedaços. E aí ela foi morar nos Estados Unidos. Elas moravam em Londres. E ela foi para os Estados Unidos. E daí lá ela começou do zero. Voltou a ser homem, voltou a se vestir de homem. Porque ela gostava da liberdade masculina, né? Hoje em dia a gente pode fazer tudo, né, Brisa? A gente pode fazer o que a gente quiser fazer, mas naquela época não era assim. Então a Vivian, por mais que ela tivesse a sensibilidade feminina, da alma feminina, porque a alma não tem sexo, mas o corpo feminino tem almas que se adaptam mais pro corpo feminino e pro corpo masculino. E tem almas que são mais sensíveis. Então a alma feminina que se adapta no corpo feminino, geralmente ela é mais sensível. Então por mais que a Vivian gostasse dessa sensibilidade da mulher, do corpo feminino, ela gostava da liberdade do masculino. Então ela resolveu se vestir de homem. E ela foi morar em Nova York com o dinheiro que a Glenna deixou. Ela foi morar em Nova York e recomeçou do zero. Acho que ela tinha, sei lá, uns 50, 40 e poucos anos, não sei. Porque lá eles casam cedo e tudo mais naquela época. E daí ela começou do zero, como homem. Como o Edwin. E aí nisso, você lembra o bebê que ela perdeu? Que ela teve? Esse mesmo espírito queria muito voltar para a vida da Vivian. Porque a gente, né, aqui nesse mundo da nossa escola, a gente tem que vir para cá, a gente tem que aprender. E ele queria muito vir e viver mais uma vida com a Vivian, porque numa outra vida ele tinha sido avô da Vivian.
E ele tentou ser filho, mas aí a Vivian perdeu e ele saiu e ele voltou. Só que como a Vivian não podia mais ter filho, ele voltou com um menino de rua, assim, né? E a Vivian achou ele, levou ele pra casa e eles viveram. Ela criou ela criou ele como um filho. E ele é o único que sabia que ela era uma mulher. E assim, e essa é a história. E aí, assim, eu contando ficou muito, parece sem graça, mas essa é a história e é muito legal. Porque fala de tudo isso, fala de menino com menino, menina com menina, fala sobre tudo, sabe? Fala sobre, tipo, a irmã a cunhada da Vivian que ficou mordida porque foi trocada, dela que se vingar. Então fala sobre vingança, fala sobre amor, fala sobre menino menino, fala sobre tudo esse livro, sabe? É muito legal um livro só que fala sobre todos esses assuntos. E conta um pouquinho da história do Lionel, que é o do espírito Kid desse livro, que é muito querido o personagem dele. Depois ele teve outras vidas também antes de. Tem uma parte aqui que eu separei que é muito linda, que eu vou ler rapidinho. Que fala uma coisa muito legal sobre espírito, sobre o amor, sobre ficar com pessoas do mesmo sexo. Que todo mundo. Agora, tu viu que saiu até no negócio que. Uma doença? Que absurdo, olha só. Amor é essência, e como essência pode ser experimentado pelos seres, independentemente dos seus corpos. Ou seja, o amor fica na alma. É na alma. Não é no pinto, não é o amor não tá no pinto, não tá na perereca. As crianças falando. O amor tá na alma. Eu não sei qual é a dificuldade das pessoas entenderem isso. Esse livro fala isso, porque em outras vidas a Vivian também se relacionou com mulheres e homens. Então esse livro fala sobre isso, que a gente pode se relacionar com quem a gente quiser. Porque é na alma que tá o amor, o sentimento, é na alma. É muito linda essa frase. O amor é. Olha de novo. O amor é essência. E como essência, pode ser experimentado pelos seres, independentemente dos seus corpos. Olha como é linda essa frase, gente. Então é isso. Espero que tenham gostado do livro. Segredos da Alma. Eu vou lembrar mais uma vez que não precisa ser espírita para ler romance espírita, tá? Qualquer pessoa pode ler. Todos os livros, todas as histórias que estão aqui nesses livros, em romance espírita, já aconteceu com alguém. Então, para quem gosta de biografia, é um prato cheio. Realmente essas histórias aconteceram. E sempre te ensina assim. Sempre. Que isso? Sempre passa esse conhecimento, essa coisa, isso para as pessoas, entendeu? Passa o amor, passa o respeito. Espero que tenha gostado do livro. Beijo, beijo, até o próximo. Ó, vamos ser felizes porque é de graça.